Oi pessoal, hoje eu vou contar pra vocês o que eu achei de S, do J.J. Abrams e do Doug Dorst. Antes que a leitura comece, S se revela não um livro, mas uma caixa. Os dois autores somem assim que o lacre é rompido e descobrimos um outro livro, outro título e outro autor. O Navio de Teseu é um antigo livro de biblioteca, lido e manuseado por outros leitores antes de chegar em nossas mãos. Ao menos 2 pessoas passaram por essas páginas, deixaram marcas e conversaram sobre o que ainda não lemos. Nós nos acostumamos a encarar livros como o produto de uma relação íntima entre autor e leitor. Sentamos na posição do leitor e nos tornamos donos do que lemos. Não há quem possa discordar da interpretação que fazemos de uma frase no exato momento em que a lemos. A proposta de S, então, é alterar nossa posição. Não há o silêncio de sempre nas margens de cada página. Aqui não podemos apenas ler, esquecer de nós mesmos e entrar no lugar do protagonista. Em S, o que lemos é o próprio ato da leitura. Espiamos o que é ser leitor e buscar significado. O Navio de Teseu é um daqueles títulos que antecipam o motivo condutor de toda a obra. Mesmo que alguns leitores não tenham conhecimento prévio do mito grego e do paradoxo do navio de Teseu, não há problema, a narrativa se encarrega de desenvolver esse conceito dentro da trama. Mas para não dar spoilers, nem repetir o que vocês podem ler sobre o mito, vou dar um exemplo vivo do que é o questionamento desse paradoxo. Em 2001, teve início um processo de restauração de um navio famoso, chamado Cutty Sark, um veleiro de 3 mastros construído em 1869 a pedido do inglês John Willis. Esse navio viajou o mundo inteiro, participou da corrida do chá, foi propriedade de portugueses, passou por reconstruções e inclusive mudou de nome algumas vezes. Foi rebatizado como Ferreira e depois como Maria do Amparo. Até que em 1953 ele foi aposentado, trazido de volta à forma antiga e colocado em uma doca seca em Londres para servir como um navio-museu, um ponto turístico. Em 2007, durante uma das reformas, houve um incêndio muito forte. O navio foi quase inteiramente destruído. Com base nisso, podemos fazer 2 perguntas. Se ele fosse mais uma vez reconstruído, não só com mastros, tábuas e velas novas, mas também em sua estrutura, até que praticamente nada do original estivesse ali, ele ainda seria o mesmo navio daquelas centenárias navegações? Isso aconteceu. Em março de 2011, o navio foi içado, reconstruído, rodeado por um mar de vidro azulado, em que as pessoas agora podem submergir para ver a embarcação por baixo. É possível tocar o casco e também subir a bordo, mas tudo isso que está ali ainda é mesmo o Cutty Sark? Ou então, ele já não havia deixado de ser o lendário veleiro muito antes daquele incêndio, depois de outras tantas reformas? A única forma de responder essas perguntas parece ser reconhecendo o papel da memória, das histórias e da tradição que as pessoas projetam no navio. Será que existe uma essência intrínseca às partes que constituem o navio? Ou somente as partes unidas formam uma essência? E se aplicarmos esse conceito a outros objetos, e até mesmo a nossa própria identidade? O indivíduo que tenha a memória apagada, que esqueça vivências e até o próprio nome, ele ainda é capaz de tomar as mesmas decisões que tomaria se pudesse lembrar de quem ele é? Esse é exatamente o caso do protagonista de O Navio de Teseu. Ele sabe sobre o mundo tanto quanto um bebê recém-nascido. O que se mantém para ele é a linguagem, ou parte dela. Ele sabe falar, e mesmo assim encontra dificuldade em decidir o que falar, o que pensar, o que decidir fazer. Ele vê um símbolo se repetir em diversos locais, que é o S, e é assim que passa a se chamar. A busca de identidade é imaginada nesse livro como uma viagem marítima, e o eu, essa essência perdida, é como um espaço dividido, como terras separadas pelo mar, um arquipélago. O indivíduo que se desconhece tenta desbravar esse mar exatamente como o filósofo Epicuro imaginou, dentro de uma nau interior. Paralelamente a essa viagem de imaginação, Straka, o autor, é estudado pelos leitores das margens, Eric e Jennifer. Tudo o que se conhece é por meio de seus livros. Pouco se sabe sobre a identidade dele e até se imagina candidatos para a pessoa real que ele teria sido. Eric e Jennifer, então, acreditando no prefácio de um tradutor brasileiro que anuncia esse mistério, quem foi Straka,
buscam no texto um caminho para se desvendar a identidade do autor. Para eles, tudo é um código. Ao mesmo tempo, o próprio Straka constrói o argumento sobre o vazio dessa busca. A ironia desses dois discursos contraditórios é o que garante a sensação de independência de toda essa obra. Abrams e Dorst criaram uma moral ambivalente. Eles parecem validar a busca essencialista dos leitores, ao mesmo tempo que enaltecem o niilismo de Straka. Eu passei um tempo me perguntando como isso seria possível. Bom, o J.J. Abrams sempre encontra uma forma de introduzir uma ideia em especial em suas narrativas: a caixa misteriosa. Ele a apresentou em 2007 em uma palestra TED e especificou a importância que ela tem para ele. Foi um presente do avô e ele nunca a abriu. Em Lost, por exemplo, essa caixa é a escotilha, um dos símbolos de maior mistério da primeira temporada. A caixa também toma outras formas. É um conceito acima de tudo. Para Abrams, a ideia de mistério é o ato de encobrir uma informação. É venerar mais a pergunta do que a resposta. Essa ideia é expressa claramente no seguinte trecho de um dos encartes. Espero ter sido útil a vocês. Esses são, é claro, assuntos que me interessam. Lembre-se, contudo, por favor, de que nem todas as perguntas devem ser respondidas. A caixa misteriosa tem muitas representações nessa obra, como a valise do protagonista, mas também tem uma forma física para nós. Tocamos nela antes de abrir o livro. No lugar do sinal de interrogação da caixa que o avô lhe deu de presente, nessa caixa, Abrams traz o sinal de um nome interrompido. Uma única letra. Ao longo da narrativa, outras palavras são interrompidas também. São lugares da história cujos nomes nunca chegamos a ver. O que os autores parecem nos dizer aqui é que a essência das coisas, como o significado das palavras, não está no nome que damos a elas. E esse conceito não é estranho. O linguista e filósofo Ferdinand de Saussure revolucionou várias áreas do saber quando buscou pela essência do discurso e das palavras. Ele nos fez entender a palavra como um signo, e sua essência como uma combinação de significante e de significado. O significante é a imagem que desenhamos para simbolizar o signo, e é também o som que aprendemos a imitar para nos referir a esse signo. O significado, por sua vez, é a função circunstancial do signo, um conteúdo de sentidos. Essa natureza do signo está escondida em diversas passagens de O Navio de Teseu. Um bom exemplo é o caso da palavra Tarakashi. S não pode imaginar o significado ou de que idioma é a palavra. Em Quechua, um idioma dos Incas, Tarakashi significa pega, uma espécie de pássaro pertencente à família dos corvídeos. São conhecidos por terem cérebros maiores que outros pássaros, e para se ter uma ideia da inteligência desses pássaros, eles conseguem passar no teste de se reconhecer diante de um espelho e podem até ser treinados para imitar a voz humana. Hello. Hello. Good bird. Eles repetem os sons, os significantes, Hi. Hi. Good. mas será que também acessam os significados? Hello. Hi. Hi. This isn't working. Essa limitação é também experimentada por nós. Ao ouvir o significante Tarakashi, S não consegue acessar nada do conteúdo de significados da palavra. Para ele, esse som é um invólucro, vazio. Por isso ele se sente livre para inferir significado a partir da circunstância em que ouve a palavra. S inventa um sentido, da mesma forma que bebês fazem com todas as palavras que ouvem. Buscar entender o navio de Teseu é como interpretar um sonho. Todo pequeno acontecimento é repleto de signos, arquétipos cujo significado mais íntimo pertence à mente de um protagonista que nunca chegamos a conhecer de verdade. A substância das memórias perdidas é representada como uma arma, uma matéria viscosa com aparência de tinta a ser encontrada dentro de montanhas. Essa essência substantiva é o que parece faltar às palavras interrompidas, e que também justifica a repetição do tema de pássaros nos nomes codificados de cada personagem. Essa é a imagem representada pelos símbolos desenhados nas montanhas, questionados em seu valor representativo e essencial. O que mais importa a alguns são as figuras nas colinas, para outros, as riquezas dentro das colinas. Esse trecho parece nos questionar se o significado está fora ou dentro das palavras e das coisas. E o que seria exatamente esse interior? Que matéria existe ali? Essa natureza do signo é determinante para se entender a razão da presença dos pássaros, sobretudo dos corvos, e também dos apitos dos hábitos de marinhagem. Os apitos são elementos acústicos significantes que expressam para o capitão do navio significados a serem interpretados pelos marinheiros.
A esses homens não é concedido o direito de uma identidade. Eles devem apenas entender aqueles sons e, como garantia de que nenhuma linguagem desenvolva neles uma essência particular, eles seguem a tradição de se ferir e selar os próprios lábios. A luz revela algo prateado na mão do jovem, uma pequena agulha, com um pedaço de linha preta. O zumbido logo se torna algo como um uivo grupal de boca fechada, enquanto o jovem inclina a cabeça para trás e força a agulha através do lábio superior. Puxa a linha, depois perfura o inferior, e esse é dominado por aquilo envolvido pelo som, o ritual e o grotesco, e observa enquanto ponto após ponto, o jovem costura a boca fechada ao som da tripulação o estimulando a prosseguir, ponto após ponto, sangue escorrendo pelo queixo e sujando seu rosto e pescoço com pingos vermelhos, ponto após ponto, ponto após ponto. O ser impedido de falar ainda assim precisa encontrar meios linguísticos para construir alguma razão de existir, mesmo que para tanto seja necessário escrever às escondidas, numa das cabines do convés inferior do navio. A missão do protagonista S é encontrar significado em si mesmo apesar da ausência de alguns significantes e, sobretudo, de significados na memória. Esse conflito da linguagem é comunicado na passagem em que o ato de escrever gera resultados fora do seu controle. É a destruição daquela dicotomia proposta por Saussure. O que S quer dizer e significar não encontra reflexo no que ele risca na madeira do navio. Eu nadei para longe do navio, ele escreve. Supus que havia sido destruído. Encontrava-me sob um pier, tossindo água do mar. Podia ouvir o barulho da manifestação acima. Uma cãibra toma sua mão, transformando-a em uma garra. Ele a sacode com suavidade, esfrega-a com a outra mão e sente os tendões começando a relaxar. Enquanto esfrega, recua e lê o que escreveu. As palavras na parede não são as palavras que ele pensou ter escrito. Eu nadei para longe do navio, diz a parede. Eu aspirara a destruí-lo. Eu me vi sob um arco, xingando os senadores. Será que eu poderia ferir os demônios ruidosos acima? O conflito de identidade de Eric e Jennifer mereceria uma análise cheia de spoilers, mas cabe apenas dizer que eles apresentam nas margens do livro e também nos encartes uma solução para o vazio existencial. Ambos se revelam autores da própria identidade, assim como o protagonista S. O valor de essência de cada um deles não está na possibilidade de acessar as memórias de quem eles são ou foram um dia. O valor deles, ou melhor, o nosso valor, está na capacidade de inventarmos o interior dos signos que usamos para nos identificar. Existe a essência, e ela é um discurso, que significa.